E aí, galera do sétimo ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes, professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. E vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto, às nossas disciplinas, tá bom? Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos estudar o gênero textual, texto de divulgação científica. O conteúdo que nós estamos no livro, a unidade no livro que nós estamos é a unidade 3, certo? Esse gênero se encontra na página 101, o texto de divulgação científica. Bom, primeiro vamos começar vendo o que é esse texto de divulgação científica. Então, é o mesmo que popularização da ciência, sendo este termo mais utilizado dentro da tradição de países anglo-saxônicos a partir da década de 1950, para caracterizar atividades que buscam fazer uma difusão do conhecimento científico para públicos não especializados. Então, o texto de divulgação científica ele é ali um facilitador, ele vai pegar um assunto complexo, um assunto que não é de conhecimento da maioria das pessoas, e ele vai explicar, e ele vai meio que traduzir, certo? Usar uma linguagem mais fácil para que a gente entenda, né? E também o texto de divulgação científica, ele vai falar sobre uma pesquisa que foi realizada, os resultados dela também. Texto de divulgação científica. Definição. Texto discursivo que tem por objetivo expor, transmitir conteúdos de natureza científica, uma pesquisa que foi feita, um estudo que foi realizado. Estrutura desse gênero textual. Então, não é rígida, porém deve conter alguns aspectos básicos, como, por exemplo, definições de termos técnicos, explicações sobre as informações científicas, entre outras coisas. Quando diz aqui que não é rígida, significa que não tem uma única estrutura, um único modelo de texto de divulgação científica, mas que alguns elementos básicos não podem faltar nesse texto, como, por exemplo, as explicações, os termos técnicos de cada área do assunto que está sendo abordado e, claro, as informações científicas. Linguagem. O artigo de divulgação científica traz, numa linguagem acessível ao grande público, reflexões a respeito de determinado tema, investigado por uma comunidade científica. Geralmente, as opiniões de estudiosos e os resultados das investigações se complementam ou se opõem. E as características desse gênero? Esse gênero se constitui a partir de uma seleção de informações, são selecionadas informações e também comentários relevantes, importantes, para se ter uma visão geral sobre aquele tema, acerca desse tema. No texto também predominam sequências expositivo-argumentativas, porque você vai expor, certo? Uma situação, tá bom? Você vai argumentar também sobre aquele estudo. Para se chegar a produzir um texto de divulgação científica, são necessárias muitas atividades prévias, como, por exemplo, primeiro é feita uma pesquisa, certo? É realizado um estudo sobre um determinado assunto, é feita uma análise, um levantamento de hipóteses, um levantamento de dados, são realizados testes, ou seja, é feito um estudo rigoroso sobre algo, como, por exemplo, as vacinas contra o coronavírus. Foram realizados testes antes de ser aplicado na população. Tá bom? O texto, na verdade, é só a conclusão, ou seja, o texto ele vai mostrar ali um resultado, ele vai divulgar a divulgação de um trabalho árduo de uma pesquisa científica. Aí tem um questionamento aqui, Você sabe nos dizer como acontece o trabalho de um pesquisador e o trabalho de um cientista? Sugerimos, a seguir,
alguns sites que podem diminuir sua curiosidade. Assista, você vai gostar. Então, adiante aí vão ter alguns links, tá bom? Só que o link não dá para você clicar e ir para a página, né? Você tem que anotar, tá bom? Para em seguida você digitar, caso você tenha curiosidade, para poder acessar aos sites. Vamos ver. Bom, estão aqui os sites, ó. O primeiro, são 3 vídeos no YouTube, na verdade, né? O primeiro, o título é Ser Cientista, narrador infantil. O segundo é Você sabe o que faz um cientista? E o terceiro é Como é ser um cientista. Então, são 3 vídeos explicativos, expositivos, né? Sobre a ciência, né? Sobre o trabalho dos cientistas para matar a curiosidade das pessoas, tá bom? Então, você pode dar um pause aí na aula para você poder anotar e depois você assistir esses vídeos. Então, ó, vamos resumindo aqui o que a gente estudou. Vamos para os pontos principais da aula, ó. Primeiramente, nós estamos, claro, na aula de redação, estamos estudando o gênero divulgação científica. E esse gênero ele vai veicular dados e veicular conceitos do campo da ciência, né, do campo científico, para a comunidade em geral, ou seja, para as pessoas de um modo geral. Tá bom? Ele vai pegar um assunto ali científico e vai abordar para toda a população ficar ciente, ficar sabendo. Pela leitura desses textos, o leitor entra em contato com resultados de pesquisas científicas realizadas ou que estão em andamento em uma linguagem acessível, porque no texto de divulgação científica o intuito é esclarecer, então por isso que vai usar uma linguagem mais fácil, mais acessível para que as pessoas entendam. Claro que no texto científico vão ter palavras técnicas, né, por exemplo, em relação à pesquisa científica da vacina do coronavírus, né, vão ter palavras técnicas da área, tá bom? Como Covid-19, insumos para a realização, insumos para a produção da vacina, testes, vão ter assuntos específicos. Geralmente, são publicados os textos em jornais, em revistas ou em sites especializados. Algumas características desse gênero textual. Ó, expõe um conteúdo de natureza científica, a gente já viu. Também tem por finalidade transmitir conhecimento de natureza científica, também já vimos, para um público o mais amplo possível, ou seja, para as pessoas em massa de um modo geral. Vai ser veiculado ali no jornal, na revista, né? As descobertas que foram feitas, né? Os estudos que foram realizados sobre um determinado tema. O texto de divulgação científica, ele apresenta dados concretos, provas e fatos baseados em experimentos e também em estudos. O texto de divulgação científica, ele também apresenta conclusões ou andamento de pesquisas. Ele usa uma linguagem mais clara, né, mais objetiva, para que assim fique mais acessível, tá bom? E geralmente também é uma linguagem impessoal, porque tipo, ele não está lhe dando uma opinião, ele está usando um argumento científico, algo que realmente aconteceu, uma pesquisa. Depois, claro, ele pode, né, dar um parecer de que as vacinas, por exemplo, são seguras, né, porque foram testadas. Depois, no final, ele pode sim dar um posicionamento. Mas, de um certo modo, no decorrer do texto, você fala de modo objetivo o que foi descoberto. Esse gênero ele também emprega termos e também emprega conceitos científicos de uma ou mais áreas do conhecimento. Ele também apresenta verbos flexionados predominantemente no presente do indicativo, né, o que indica que, por exemplo, aquele estudo foi atual, né, foi realizado recentemente, então isso também dá maior credibilidade ao texto. Como surgem as pesquisas científicas? Então vamos lá. A princípio, precisa existir um problema, como por exemplo a pandemia do coronavírus. Então, com base nesse problema,
é preciso formular uma pergunta para a qual os pesquisadores vão buscar respostas, ou seja, como fazer para conter o vírus, certo? Para imunizar as pessoas, para que elas parem de adoecer, para que possa voltar tudo ao normal. Então, finalizada a pesquisa, certo? A resposta pode ser positiva ou negativa. No caso do coronavírus, né, a pesquisa ela foi positiva porque as vacinas conseguiram ser produzidas. Inclusive, né, mais de uma, tem várias vacinas. Se for negativa, outras perguntas serão formuladas para realizar novas pesquisas até que se chegue a uma solução, né? Aqui do outro lado, ó, texto de divulgação científica. Você já pode ter notado que a sociedade se divide em relação a algum assunto. No que diz respeito à vacinação, os governos fazem campanhas com a intenção de convencer a população a comparecer nos postos, nas datas agendadas, para que haja imunização contra algumas doenças que, além de contagiosas, podem ser muito graves e, em alguns casos, até fatais. É o caso, né, que está acontecendo agora com a vacinação do coronavírus, né? As pessoas estão sendo vacinadas aos poucos. A seguir, são apresentados trechos de textos sobre vacinação. Os dois a defendem, mas abordam a existência de movimentos contrários. Leia-os com atenção. Então, galera, no nosso caso aqui, a gente já vai para a parte do texto aqui, ó. Que tal você produzir um texto de divulgação científica, trazendo à tona o tema mais discutido atualmente, que no caso é o coronavírus, né, o Covid-19, no Brasil e no mundo. Então você agora vai produzir um texto científico, você vai pesquisar, certo, sobre o assunto, você vai procurar textos, você vai procurar artigos na internet, você vai procurar reportagens, você pode até assistir vídeos no YouTube falando sobre o tema. Em seguida, ó, para essa produção, você utilizará todos os seus conhecimentos produzidos até agora sobre esse tema. Claro que você também vai precisar pesquisar, incluindo os dados por você observados nos sites visitados. No caso, né, você vai visitar sites que falam sobre o assunto. Sites jornalísticos falam sobre o assunto, né, o G1, o UOL, tem vários sites que vão falar sobre, é só você pesquisar. Não se esqueça de que o texto de divulgação científica se define, por exemplo, se define por expor, né, ele vai expor um assunto, ele vai transmitir um conteúdo de natureza científica, que no caso, você pode falar sobre as vacinas, tá bom? Geralmente é constituído de um parágrafo introdutório, né, de introdução, né, deixando claro o que está sendo abordado naquele texto, revelando o tema, né, que vai ser falado ali, pelo menos 2 parágrafos para o desenvolvimento, onde você vai apresentar alguns exemplos, né? Você pode falar o nome das vacinas, as comparações, a eficácia de cada vacina, né? Onde ela foi desenvolvida, os países, dados estatísticos, né? De países que mais vacinaram, e a vacina está tendo o efeito positivo, tá bom? Os números de infecção, né? e de mortes estão caindo nesses países onde a vacinação já está mais avançada. Você pode colocar ali uma relação de causa e efeito, né, da vacina com os resultados, tá bom? E um parágrafo ou 2 no máximo para as conclusões sobre o texto que foi discorrido anteriormente, certo? Você pode falar, por exemplo, mais o foco aí no último parágrafo da vacina aqui no Brasil, tá bom? O andamento dela, certo? E então o seu texto ele vai ter no máximo 30 linhas. Beleza, galera? No máximo 30 linhas. A organização dele, no mínimo 3 parágrafos. No máximo pode ter 4 parágrafos, 5 parágrafos, tá bom? O fato é, não pode passar das 30 linhas. Então você não precisa copiar, né, toda esse slide aqui, essa página no seu caderno. Você só precisa anotar o tema, que é o coronavírus no Brasil e no mundo, tá bom? E pesquisar o texto científico, resumir e escrever, tá bom? Bom, então assim a gente chega no final da nossa aula, certo? Então agora vocês vão pesquisar sobre o assunto, assistir textos e escolher quais que vocês vão usar para poder escrever o seu texto de divulgação científica. Importante também que no final do seu texto você coloque
as referências bibliográficas. Como assim? A fonte de onde você pesquisou. Coloca o nome do site que você pesquisou ou o nome do livro que você pesquisou, tá bom? Isso é importante, não pode esquecer desse detalhe. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!